Olá a todos, prontos para mais uma conversa sobre o nosso cérebro, sobre o poder do nosso cérebro e sobre o meu livro, O Método Neurosucesso, como ser um super-herói do mundo real com os superpoderes do seu cérebro. Então vamos lá. Na semana passada eu tinha lançado o primeiro vídeo que foi organizado, foi preparado em função de um tema que foi sugerido por uma pessoa, que eu tinha lançado esse desafio, não é? Então, hoje vamos continuar a falar sobre esse primeiro tema, o primeiro tema que foi lançado por uma das pessoas que acompanha o canal foi as emoções, o tema das emoções, mas vamos pegar neste tema das emoções, até porque fica praticamente impossível falar sobre o que for sem falar sobre como funcionam as emoções. Vamos juntar esse tema a outro tema muito interessante que eu achei muito interessante quando recebi esta sugestão. A sugestão de como educar os nossos filhos, não é? Esta missão que nós temos e que eu tenho agora mais recentemente, há poucos anos, e que eu, por experiência própria, também sei que não é uma missão fácil, mas sei que muitas vezes nós próprios complicamos. Então vamos tentar desmistificar um pouquinho aqui tudo isto em relação às emoções e em relação à educação dos nossos filhos. No vídeo anterior que nós falámos sobre as emoções, há alguns tópicos que são importantes trazermos para hoje. Tudo o que acontece na nossa vida gera emoções, ou seja, não há nada que aconteça na nossa vida que não provoque em nós emoções. Para além de tudo isso, nós temos as emoções associadas às nossas relações, ou seja, quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, também isso gera em nós emoções, certo? Então, o que é que eu organizei e acredito que seja importante para nós como pais termos muito consciente em relação às emoções. Nós no papel de pais. Os nossos filhos também criam padrões de emoções associadas a nós. Ou seja, uma criança que cresce num ambiente em que há um padrão de, por exemplo, de violência, de resolver os conflitos com violência, com a palmada, vamos um bocadinho mais além da palmada, com agressividade física. Sempre que a criança percebe que os conflitos são resolvidos desta maneira, a criança vai associar essa relação com os pais à violência. Se a criança associa essa relação com os pais da violência, significa que no cérebro dele está a produzir as hormonas do stress. Está a ativar as zonas do cérebro relacionadas com emoções negativas, com emoções tóxicas. Como vocês conseguem imaginar através deste raciocínio, o padrão que vai ser criado à volta deste relacionamento com os pais não será um padrão positivo, será sim um padrão muito tóxico, muito conflituoso e que vai associar sempre emoções tóxicas e negativas. O que é que isto significa? Para esta criança que cresce neste ambiente, o padrão, a realidade é esta. Não existem outros tipos de relacionamento. Na cabeça de uma criança que cresce neste meio de violência e de agressividade, o padrão é este, significa que aquela impressão digital que eu vos falei na semana passada é esta. Significa que o cérebro desta criança não conhece outra realidade. E, para além disso, está comprovado cientificamente que este tipo de parentalidade, ou seja, uma parentalidade agressiva, está associada com adolescentes, adultos, que são os chamados delinquentes. O que é que isto significa? Significa que se uma pessoa cresce, se uma criança vai crescendo, se tornando adolescente, tornando adulto, baseado num padrão de violência, de agressividade, vai manter este padrão para a sua vida. Significa que é assim que vai resolver as situações na sua vida, com autoridade, com violência, com agressividade. Significa que só conhece esta realidade porque só construiu esta no seu cérebro. Então, o que é que acontece a uma criança que vai crescendo num meio ambiente, numa família em que há mais equilíbrio, em que há diálogo, em que há mais tranquilidade, em que a base não é a ansiedade, mas sim a assertividade? É óbvio que todos nós sabemos que isto não acontece 100%, 24 horas por dia. Agora, o que eu vos estou a falar é a base.
a base, o padrão que existe na vida da criança é este padrão de maior equilíbrio, de diálogo, de tranquilidade, não de estressar, não de deixar a criança ansiosa, não de fazer com que o cérebro da criança dispare hormonas tóxicas e esteja constantemente em stress, em estado de alerta, a ativar as zonas do cérebro que estão associadas ao stress, por exemplo, mas sim a ativar as zonas do cérebro que estão associadas ao prazer, à paz, à tranquilidade. O que é que isto significa? Significa que no cérebro desta criança, o padrão que se vai criar em relação aos relacionamentos com as outras pessoas, não só com os pais, mas depois extrapolando para a vida social, estes padrões vão ser mais positivos, vão ser mais tranquilos, então significa que a criança vai conhecer, vai construir e conhecer uma realidade de relacionamentos mais saudável, mais em equilíbrio. E é assim que o nosso cérebro funciona. Nós já vamos falando sobre isto há algum tempo, mas eu achei que era importante hoje, nesta questão da parentalidade, vos falar sobre isto. E existe hoje em dia, cada vez mais presente, um outro tipo de parentalidade, que é a parentalidade passiva. Ou seja, aqueles pais que trabalham muito, que passam pouco tempo com os filhos e depois sentem a necessidade de, quando estão com os filhos, de serem passivos, de serem demasiado permissivos, de deixarem os filhos fazerem tudo e nunca conseguirem lidar com a frustração. Posso-vos garantir que existe uma relação muito direta entre o aumento dos números de depressão na infância e na adolescência e o aumento do número de suicídio nos adolescentes. Existe uma relação muito próxima entre esses aumentos e as parentalidades passivas, ou seja, parentalidades que permitem que os filhos façam tudo e que não desenvolvam o padrão, a capacidade no cérebro deles de lidar com frustração, de lidar com o não. Como vocês conseguem imaginar, estes dois padrões são muito negativos, são muito tóxicos e não permitem que a criança ou o adolescente desenvolva a capacidade de lidar com o mundo, de enfrentar com o que está lá fora. O padrão agressivo e o padrão passivo. Mas existe o padrão assertivo, aquele que eu vos falava e que podem ficar bem tranquilos e com toda a certeza. Ninguém consegue ser passivo 24 horas por dia, todos os dias. A questão é ter esse padrão enraizado na nossa cabeça, o padrão da assertividade. Assertividade significa ter a capacidade de comunicar, ter a capacidade de falar sobre emoções, ter a capacidade de o tempo que passamos com os nossos filhos ser tempo de qualidade, a capacidade de sermos comunicativos, de estarmos presentes verdadeiramente, mesmo que seja pouco tempo, o pouco tempo que nós passamos com os nossos filhos, que seja de qualidade. Todos nós sabemos que a realidade hoje é completamente diferente da realidade, as exigências da nossa sociedade para nós adultos, para nós pais, são diferentes das que eram há uns bons anos atrás. Tudo bem, não podemos perder o nosso foco, e o nosso foco tem que ser a assertividade com os nossos filhos. A partir do momento que nós começamos a ter assertividade, ou seja, as nossas emoções estão de acordo com o nosso papel de pais, tudo fica em equilíbrio e as crianças conseguem criar um padrão de maior equilíbrio nos seus relacionamentos. São crianças que vão saber ouvir, são crianças que vão saber estar, são crianças que vão saber lidar com a frustração, são crianças que vão saber lidar com o não, e isto a longo prazo cria um padrão neuronal que vai preparar estas crianças para o futuro. É óbvio que isto é tudo um processo, não há dias perfeitos, uns dias melhores, outros dias piores. O que eu quero aqui vos deixar bastante firme é que se nós como pais tivermos o padrão da assertividade, capacidade de comunicar, até mesmo quando as coisas correm mal, principalmente quando as coisas correm mal, temos a capacidade de comunicar e ouvir os nossos filhos, vai fazer toda a diferença, porque para além de nós estarmos a tornar a nossa relação pais-filhos mais forte, mais poderosa, nós estamos a fortalecer os nossos filhos para o futuro, para as relações futuras, porque é através das relações connosco que eles criam os seus padrões para as relações no futuro. Então, isto é tudo muito interessante, é tudo muito bonito, mas e quando nós, como pais, também temos os nossos traumas, também temos as nossas situações lá no passado, as nossas emoções tóxicas associadas a relacionamentos, o que dificulta o nosso processo.
Aí é mais complicado, não é? Mas não é impossível. E é por isso que eu quis gravar este vídeo hoje sobre as relações parentais, baseada nas emoções. Para voltar outra vez ao mesmo tópico. Não existem pessoas perfeitas, mas se nós como pais podemos fazer melhor, então cabe a nós começarmos por nós. Trabalhar, reprogramar os nossos cérebros, trabalhar os nossos traumas, não ter a certeza que os nossos padrões de infância são os mesmos que nós temos que repetir agora como pais. Não é assim, não tem que ser assim. Nós não estamos destinados a repetir os mesmos padrões. Aliás, o expectável é que nós sejamos capazes de fazer cada vez melhor e que os nossos filhos façam cada vez melhor, muito melhor do que nós temos feito até agora. Então isto para vos dizer o quê? Educar as nossas crianças, o processo até é fácil, o processo até é bem tranquilo. Se nós fizermos primeiro o processo em nós de nos reeducarmos, o processo de aceitarmos com humildade alguns erros que temos cometido, o processo de deixarmos no passado o que é no passado e nos perdoarmos a nós próprios e a quem quer que seja que possa ter interferido de forma mais negativa no nosso passado e aceitarmos a realidade exatamente como ela pode ser, como nós temos o poder de a construir. Isto significa o quê? Nós fazemos o nosso trabalho connosco próprios de ressignificação, de reprogramação neuronal. E a partir do momento que nós resolvemos connosco, fica automatizado com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque é exatamente assim que funciona. Então, quando me perguntam, Paula, como é que nós podemos educar melhor os nossos filhos, como é que nós podemos fazer melhor com os nossos filhos, a minha resposta é, comecem com vocês. E eu digo isto com a maior humildade do mundo, porque eu faço exatamente o mesmo comigo. Eu trabalho primeiro em mim, a minha paz, a minha tranquilidade. Muitas vezes é difícil porque estamos cansados, temos muitas responsabilidades, respirar fundo, respeitarmos a nós próprios e só a partir daí é que nós vamos ter a capacidade de respeitar aos outros. Primeiro criamos os padrões em nós e depois nas outras pessoas. Eu espero sinceramente que este vídeo ajude cada um de nós, até a mim própria, quando eu falo sobre isto é importante para mim, que nós tenhamos a capacidade de refletir sobre isto e fazermos melhor. Porque as nossas crianças merecem. E acreditem que no meu trabalho, no dia a dia, eu tenho encontrado situações em que é muito visível o quanto as nossas crianças estão desesperadas por mais atenção, por mais carinho, por mais dedicação da nossa parte. E não tem a ver com tempo, tem a ver com qualidade. Não é a quantidade de tempo que nós passamos com as nossas crianças, é a qualidade do tempo que nós passamos com eles. Então foquem nisso. Não tragam padrões de culpa, não tragam padrões de peso na consciência por passarem pouco tempo com os vossos filhos. Tragam padrões de agora eu tenho este tempo para o meu filho, eu agora tenho este momento em que eu me posso dedicar, então o padrão que eu quero é qualidade. Deixar as redes sociais de parte, deixar tudo de parte e o momento que nós tivermos com a criança, que ele seja de qualidade. E eu posso vos garantir, pela minha experiência profissional e pela minha experiência como mãe, que o que nós vamos receber em troca vai ser muito mais do que aquilo que nós somos capazes de dar às crianças. Garantidamente. E quem é pai e quem é mãe sabe que é assim que funciona. Quando a gente abre o coração às nossas crianças, o que a gente recebe é muito maior do que aquilo que nós damos. Então eu vou ficar à espera dos vossos feedbacks, que vocês me contem como é que foi pensar sobre isto, sobre estes padrões que nós trazemos da nossa infância, que nós trazemos para a nossa realidade de hoje, estas crenças que não têm que ser reproduzidas, não têm mesmo. É tudo uma questão de parar e refletir e perceber que nós temos ferramentas para fazer melhor. Se nós fizermos isso, nós estamos a dar aos nossos filhos padrões completamente diferentes e estamos a fazer uma parentalidade assertiva. E relembrando, parentalidade agressiva há um padrão de delinquência em idades mais avançadas e na delinquência podemos incluir a maior variedade de comportamentos desajustados e parentalidade passiva, ansiedades, depressão, suicídios, e eu estou a utilizar estas palavras assim tão fortes, tão poderosas,
porque é exatamente assim que funciona. E é essa a realidade que eu encontro todos os dias no meu trabalho e é cada vez maior. É cada vez maior o número de crianças e de adolescentes que eu encontro nesta realidade. Então cabe a cada um de nós os adultos, nós é que somos os adultos, cabe a cada um de nós quebrar estes padrões, fazer diferente e trazer qualidade às nossas relações com os nossos filhos, para que eles tragam qualidade à relação com eles próprios e à relação com os outros. Fiquem à vontade para me questionar sobre este assunto, eu sei que o que eu falo aqui é muito geral e pode despertar algumas questões, podem falar comigo à vontade. Eu estarei totalmente disponível através dos meus canais que vocês já conhecem e que eu vou deixar aqui depois no vídeo em baixo, ok? Obrigada a todos pelo vosso carinho, obrigada pela vossa atenção e vamos continuar juntos as nossas conversas porque elas estão cada vez mais poderosas e estamos cada vez a ressignificar, a reprogramar mais os nossos cérebros. E podem ter a certeza que as transformações estão a acontecer, porque eu vejo no feedback que eu vou recebendo de todos vocês. Muito obrigada pelo vosso carinho, beijinhos e fiquem bem. Lembrem-se sempre, está tudo aqui.